e abram suas Bíblias, por favor. Dando continuidade à nossa série de mensagens, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Quase acabando a primeira carta de Pedro, irmãos. Quase acabando. Hoje vamos ver do verso 12 ao 19. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 19. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 ao 19, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes de sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus irmãos, a gente faz a leitura da palavra de Deus nessa noite, que sejamos edificados pela mesma. O tema da mensagem dessa noite é atitudes cristãs diante do sofrimento. Atitudes cristãs diante do sofrimento. Todo cristão, toda cristã que deseja, que tem vontade de viver uma vida piedosa neste mundo, em algum momento da sua caminhada cristã, vai sofrer algum tipo de perseguição. Qualquer cristão ou cristã que nesse mundo, que deseje ter uma vida piedosa, irá sofrer em algum momento algum tipo de perseguição. Seja no trabalho, na escola, na vizinhança, na família, porque sempre haverá pessoas que irão resistir à verdade da mensagem do Evangelho e que se opõem a essa mensagem também. Uma vez salvos por Cristo Jesus, nós precisamos ter a noção, a dimensão de que a vida cristã que está diante de nós não será um mar de rosas. Por mais óbvio que isso seja, é necessário lembrar disso na nossa caminhada cristã, porque muitas vezes eu e você nos esquecemos que a caminhada, a jornada cristã, enquanto peregrinos que somos, e essa temática presente na primeira carta de Pedro e ao longo das Escrituras, somos peregrinos, nos esquecemos que esse mundo marcado pelo pecado sempre nos será estranho, sempre nos será esquisito, porque somos peregrinos. Então, as marcas indeléveis do pecado, que estão em todas as áreas da dimensão do mundo e da vida, vão nos chocar, ou pelo menos deveriam nos chocar. Quando nós nos acostumamos com o pecado desse mundo, olhamos para ele sem mais chorarmos por ele, sem mais nos sensibilizarmos, sem mais clamarmos a Jesus para que
sejam curados, transformados, pessoas sejam regeneradas, alguma coisa está adoecida ou a nossa visão está distorcida da realidade do Evangelho. Precisamos entender isso. Porque em algum momento nós vamos sofrer lutas, dissabores, perseguições, muitas vezes pelo fato de nós nos mantermos firmes em Cristo. Pelo simples fato de você dizer-se cristão e ter convicções e resoluções firmadas no Evangelho, você será perseguido. Então, sofrer como cristão não é algo que deve ser considerado incomum ou ser um estranhamento para nós, conforme o próprio texto de 1 Pedro, que nós lemos aqui do verso 12, vai dizer. Interessante que a palavra que vai ser utilizada aqui, fogo ardente, ela também pode ser traduzida como incêndio. Incêndio. Essa palavra aparece no Novo Testamento e em outros textos. Mas é provável, segundo alguns estudiosos aí da língua grega, que o apóstolo Pedro, ao usar essa expressão fogo ardente aqui, esteja pensando na acepção da palavra utilizada lá em Provérbios, no capítulo 27, verso 21, que diz que é pelo fogo que se testam a prata e o ouro. E por causa desse sentido, lá no Antigo Testamento, que permanece também no Novo, de alguma forma, essa palavra chamada aí, fogo ardente, pode ser traduzida também como fogo refinador. Vamos fazendo aí as alusões aí para nós. A figura, então, que o apóstolo Pedro tem em mente aqui, me parece, de um ourives. Alguém que trata com esses elementos. Que para o ouro ou a prata ser purificada, tem que colocar no fogo. Veja, nas Escrituras, o fogo tem outras conotações para além do fogo do inferno, irmãos. Tem essa conotação também, mas existe uma conotação do fogo, como essa que o apóstolo Pedro está utilizando aqui, sentido positivo para a vida do crente. Que é para quê? Para que sejamos refinados. Para que as impurezas sejam retiradas de nós. E Deus, por meio do sofrimento, por meio da provação, das adversidades, Ele faz isso conosco. Com quem Ele faz isso? Filhos e filhas de Deus. Para que sejamos aprovados por Ele. E o apóstolo Pedro está dando nessa palavra aqui para nós, para os cristãos do primeiro século, para nós hoje, quem sabe, a situação difícil que você esteja vivendo, não seja o próprio Senhor refinando por meio do fogo a sua vida, moldando o seu caráter, forjando Cristo no seu coração através do seu viver, do seu testemunho, como foi falado pela manhã. A dificuldade, esse fogo ardente, esse fogo é para refinar, para retirar as impurezas, os nossos pecados, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Temos a nossa forma de viver, de pensar, de agir nesse mundo como Cristo agiu e agiria. Pense nisso. Então, os leitores aqui dos cristãos, eles são incentivados a ver o lado bom, o propósito de Deus por detrás das adversidades, das dificuldades que em algum momento eu e você vamos sofrer, irmãos. Veja. Aparece rápido aqui. Alguns irmãos já sabem dessa história, mas de repente alguém tem esquecido ou não se lembra. Quando eu conheci a Cris, quando nós começamos o nosso relacionamento, que a semana completamos mais um ano de casados, coisa boa, né, irmãos?
foi por meio do sofrimento, por meio da dificuldade. Eu sofri um acidente de carro. E ela já contou isso algumas vezes aqui para alguém, para alguns irmãos ou irmãs. Iria terminar o relacionamento, sabe? Éramos namorados na época. Ela foi decidida para terminar. Não vou mais namorar esse garoto, ele é muito feio. Agora já era. Casou com feio assim mesmo. Olha só o que Deus fez, irmãos. Coitados. Fez desse jeito. Não vai arrumar mais ninguém. A cabeça é bonita. Serva de Deus Altíssimo. Eu vou dar um jeito de se casar com ela. Vai ser atropelado. Eu fui atropelado, meu irmão. Fui atropelado. Indo pro trabalho. 4h30 da manhã, indo pro trabalho, na calçada, direitinho, viu o cara tava bêbado. Viu da noitada. Todo errado, irmão. Me atropelou, foi embora. Foi embora. E eu lá caído no chão. Igual filme. Eu não sei nem o que me atingiu na hora. Porque eu voei, sabe? Parecia que o carro tinha passado com um saco de lixo, assim, alguma coisa assim. Mas era eu. Entendeu? Eu fiquei estatelado lá no chão, olhando para o nada, sem saber o que tinha acontecido. Foi muito rápido, né? O que me deu desespero depois, ali, enquanto estava caído no chão, até chegar ao socorro, foi meu pai. Conseguia só ligar para os meus pais. O pai apareceu como uma flecha, que foi perto de casa, tá perto do ponto de ônibus, né, caminhando para lá. E o meu desespero que eu não conseguia movimentar as minhas pernas. Eu não sentia a cintura para baixo no acidente. E assim fiquei, durante esse período até chegar no hospital. Meu pai foi comigo dentro... Não, foi minha mãe que foi comigo dentro da... Corpo de bombeiro, né? Foi. Corpo de bombeiro. Foi lá resgatar, levou aquela coisa toda, mas só para vocês terem ideia, resumindo aqui a história, o que Deus fez tanto na minha vida quanto na vida dela, o que Deus usou uma situação extremamente difícil, irmãos. Lá foi o primeiro contato, assim, de imediato que ela teve com os meus pais, foi no hospital. Lá no hospital, lá em Nova Iguaçu. Eu contava atriz com meus pais, fui lá. Porque a namorada dele, né? Essa aqui. Deus usou essa situação difícil para que houvesse ali um relacionamento, começasse um namoro que estava para terminar e casamos, irmãos. E estamos até hoje casados, com a glória de Deus. Olha só o que Deus fez. Pô, Deus faz coisas assim, faz, irmãos. Envia. Qual é o propósito disso? Que eles se casassem. Deus faz o que faz, irmão. Deus enviou o dilúvio no mundo. Enviou, irmão. Deus enviou o tsunami. Tragédia. Coisas ruins acontecem, irmão, nesse mundo. A gente acha que Deus mudou. Não, isso aqui não. Deus faz, irmão. A gente não sabe talvez os propósitos, a gente não entende, mas Deus faz. E é impossível passar esse tempo todo, já somando tudo, 17 anos juntos, namoro e casamento, não se lembrar dessa história. Vai se passar, se Deus se permitir chegar lá, mais 17 anos, eu vou lembrar desse negócio. Porque foi marcante, tanto para mim quanto para ela, para a nossa família. Deus usou uma situação de sofrimento, de dificuldade, para nos juntar, para nos casarmos, para constituir família, e Deus tem sustentado até aqui. Então veja que o sofrimento, ele, na caminhada cristã, está no pacote, irmãos. Está no pacote. Veja, sofrer por causa dos nossos erros e falhas. Veja, sofrer
por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, não nos levará a lugar nenhum. É um sofrimento em vão. Quando sou eu e você que procuramos, por causa dos nossos pecados. Mas se estamos permanecendo firmes em Cristo e estamos sofrendo por causa disso, que sejamos perseverantes, que sejamos obedientes a Deus mesmo debaixo do sofrimento. Porque Cristo sempre haverá de compartilhar o seu amor conosco através da sua bendita palavra, irmãos, mesmo em meio ao sofrimento. O que podemos e devemos esperar sempre é a oposição daqueles que não creem em Jesus. Sempre vai haver, sempre existirá. Mas, nessa pequena introdução, quero dizer 4 atitudes cristãs diante do sofrimento. A primeira atitude, espere o sofrimento. Por quê? Ele é inevitável. Lembra do Thanos? Eu sou inevitável. Sou inevitável. O sofrimento é inevitável. 2 Timóteo 3,12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição pode ser boa porque tira os nossos olhos das recompensas terrenas, materiais. Pode remover do meio do seu coração os falsos ídolos, os falsos deuses, as falsas expectativas de esperança que nós criamos. Afasta e remove de nós as crenças superficiais e vai fazer com que a nossa fé seja fortalecida e possamos, quem sabe, consolar outros que sofrem também. Nossa atitude diante do sofrimento deve servir de exemplo para os outros. Uma coisa boa que precisamos saber é que nas perseguições, nas adversidades, que eu e você possamos sofrer por causa do Evangelho, Jesus Cristo, o bendito Senhor, nos envia o seu Santo Espírito para nos fortalecer, irmãos. Sempre. Ao sofrermos por causa da lealdade a Cristo, entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha online, que Jesus sempre estará conosco. Sempre. Ouçam o que diz as Escrituras. Atos 5:41. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, porque soltaram confetes, para eles. Não, irmãos. Por eles terem sido considerados dignos de serem perseguidos, diz o texto, por causa do nome de Jesus. Atos 5:41. Como que alguém pode sair alegre de ser açoitado, humilhado? Mas a lógica aqui é que eles sofreram por causa do amor a Cristo, a lealdade a Jesus Cristo. E por isso eles estavam alegres. Eles sabiam que esse sofrimento era injusto, porque de fato era. Mas a recompensa deles não era aqui. A nossa recompensa não pode estar aqui, meus irmãos. A nossa esperança não pode estar firmada aqui, porque ela é passageira. Os cristãos da cidade de Tessalônica também enfrentaram perseguições, adversidades na jornada cristã deles. 1 Tessalonicenses 1, verso 6 diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores. O apóstolo Paulo escrevendo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Perseguição, dificuldade. Esses irmãos também foram perseguidos por causa do Evangelho de Jesus. E alguns acreditavam que estavam protegidos da morte até que Cristo retornasse. Estavam acreditando nisso. Coitado, inocente, né? Com Jesus agora está protegido até a morte. Nada de ruim me acontecerá.
errado. Contudo, quando os crentes começaram a morrer, lá em 1 Tessalônica, em virtude dessa perseguição, alguns deles começaram a fazer o quê? Questionar a fé, que é o que a gente faz. Quando a gente começa a passar por tribulação, por dificuldade, a gente começa a colocar, questionar Deus, questionar a nossa fé. Será que Deus é tão bom? Será que Deus existe? Será que Deus me abandonou? O que está acontecendo? Entramos numa crise de fé. Até quando, Senhor? Filho do salmista. Até quando? Será que o Senhor existe? Por que isso tudo? Sou cristão? Paulo, então, se dirige a esses cristãos de Tessalônica e vai explicar o porquê desses acontecimentos. Como? Que ele corrige a visão distorcida deles a respeito da perseguição com o ensino. O que ele ensina? A ressurreição de Cristo. A doutrina da ressurreição de Cristo e da vinda de Jesus, sua segunda vinda. Por quê? O sofrimento aqui, irmãos, como o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, a nossa leve e momentânea tribulação, ele sofreu, o apóstolo Paulo. E ele teve a capacidade, ainda assim, escrever com tanta propriedade sobre a nossa leve e momentânea tribulação. Ele foi açoitado, ele foi injuriado, ele foi perseguido, ele foi injustiçado, mentiram, deram falso testemunho dele, colocaram em xeque a autoridade apostólica dele. E ele pode dizer isso. Porque a nossa fé, irmãos, ela é amadurecida em meio ao sofrimento. Ela precisa ser testada. Sofrer como cristão traz a confirmação de que realmente pertencemos a Ele. Pedro, o apóstolo, deixa transparecer que assim como o ouro é purificado pelo ouro, assim também a nossa fé é testada e refinada através do sofrimento. Na própria carta dele, no capítulo 1, verso 6 e 7, ele afirma isso. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e o verso de número 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, irmãos. Deus quer testar a autenticidade da nossa fé, pois a fé em Deus é de muito valor, conforme diz o texto, mais precioso do que o ouro. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui, em 1 João, mais à frente, capítulo 3, verso 13, diz assim, 1 João 3, verso 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Não é estranha, não. Estranha quanto à amizade. Há uma amálgama entre o mundo crente, uma mistura, quando não há diferença nenhuma. Aqueles que não conhecem a Cristo vão odiar os crentes, por amor a Jesus. Qual a segunda atitude que devo ter, então, diante do sofrimento? Alegrar-se no sofrimento. Ah, pastor, estou doido. Vou embora. Tiago 1, verso 3 e 4 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Alegrar-se agora no sofrimento por causa de Cristo, irmãos, levará com certeza a uma grande alegria na presença de Cristo quando Ele retornar. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 17. Ele diz o seguinte: alegrai-vos por serdes
participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. A mesma expressão usada pelo apóstolo Pedro no texto que acabamos de ler aqui, no capítulo 1. Alegrar-se no sofrimento, irmãos. Veja, alegrar-se no sofrimento e não com o sofrimento. Parece a mesma coisa, mas não é. Mudança semântica aqui faz uma diferença enorme aqui. Será que existe uma diferença entre essas duas visões, duas expressões? Total. Quem é que se alegra com o sofrimento? É o masoquista. Ele gosta de sofrer. E o masoquismo, irmãos, é um distúrbio. Distúrbio emocional. Um parênteses rápido aqui. Vamos falar um pouquinho da cultura pop. Galera que gosta de Netflix aí, filme. Fazendo propaganda de graça aqui, ó. Quase todo mundo aqui, e que não assistiu também, deve ter visto 50 Tons de Cinza. Ou alguma coisa do filme, ou do livro, alguma coisa. 40 tons de cinza, né? 50 tons? 50, né? 50 tons. Eu diminuí aqui, né? 50. Esse filme ficou popularizado durante um bom período ainda, né? Sim. É um exemplo clássico de masoquismo no filme. A ideia central ali de um moleque que gosta de sofrer. Tem lá um cara que é muito rico, né? Christian Grey. Falei bonitinho, também saí, ouvi um montão de vezes também, né? Falei falar bonitinho o nome do rapaz. Né? E esse filme, ele torna a mulher o que é um objeto. Essa é a verdade, irmãos. E parece, e dá essa ideia de que o sofrimento, que o masoquismo é uma regra, é algo bom e que deve ser praticado, vivenciado o tempo todo. Cada punição, cada não cumprimento de alguma coisa, a menina era punida de maneira sádica ali. E essa ideia, esse tipo de perversão, está na cabeça de muita gente. Sabe o que é curioso? Uma provocação aqui rápida para avançar. Esse tipo de sofrimento que é mostrado no filme, para muitos e muitas mulheres, infelizmente, é visto com bons olhos. Mas na prática, no filme, como a pessoa é rica, bilionária no filme, né? Então há todo um glamour em torno daquilo ali. Mas na prática, irmãos, se fosse pobre, é violência doméstica. Não é? Violência doméstica. Mas como é o filme, o cara é rico, aí ele dá outro nome. Usa-se de eufemismo. Entendeu? Que se fosse pobre, duvido. É a repressão, porque é isso mesmo, irmão. Na prática é isso. A mulher está sendo torturada. Rápido. Temos alegando o sofrimento, não com o sofrimento. O cristão não deve questionar a providência de Deus de maneira queixosa, murmuradora, quando nós somos atingidos por um sofrimento inesperado, como, se tem um exemplo aqui, foi o teu trabalho. Foi o teu trabalho, irmão. Terrível. A gente deve culpar Deus. Pô, por que Deus fez isso? Brincadeira. Deixou acontecer essa tragédia comigo. Eu não mereço. É isso que nós não merecemos, irmãos. Pergunta. Jesus merecia passar por aquilo? Mas passou, irmãos. Se ele não passa pelo sofrimento, nós não estaremos aqui hoje. Foi necessário. O sofrimento de Cristo foi algo pré-determinado. Estava nos planos eternos de Deus que Cristo viesse, sofresse, padecesse por nós na cruz. E o texto diz que ele foi como ovelha muda, indo para o matadouro, irmãos, para morrer pelos nossos pecados. Deus está no controle de cada situação e tem o poder de guardar o cristão do sofrimento.
Deus trabalha dentro dos seus propósitos para nos fortalecer a fé através do sofrimento. Olha o exemplo do apóstolo Paulo aqui. Alguns textos rápidos. Ele demonstrou alegria apesar dos problemas. Filipenses 1,12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. O sofrimento dele, ele diz que serviu para o progresso, para o avanço do Evangelho. Paulo demonstrou alegria apesar de toda a difamação contra ele. Ele ficou, exemplo agora, mimimi. Pode falar mal de mim, não sei o quê. Poxa, como é que pode? Eu não mereço, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, falando mal de mim, como pode? Como pode? Não, apóstolo Paulo fez isso não, irmãos. Atitude cristã. Servo de Deus. O que ele fez? O que ele disse? Ele demonstrou alegria apesar dos seus difamadores. Filipenses 1, 15 e 17 diz: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Assim, nem para vocês. Paulo demonstrou alegria apesar da morte. 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia é esse? O dia da sua vinda. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda? Você anseia pela vinda de Jesus, meu irmão? Então devemos nos alegrar do sofrimento. Terceira atitude. 1 Pedro aqui 4, verso 15 e 16 diz assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. O sofrimento na vida digna, honrosa de um cristão, de uma cristã, não só o conecta com Jesus, mas, ao mesmo tempo, é uma prova de que o Espírito Santo do Senhor está sobre a sua vida e faz morada em você, irmão. Vida cristã, jornada de fé enquanto peregrinos, sem perseguição, injúria, injustiça, dificuldade, tribulação, sofrimento, é uma vida de conveniências, é uma vida de acertos, muitas vezes escusos com esse mundo, com o pecado. É uma vida sem nenhum esforço para fazer a vontade de Deus. No sentido de luta. A caminhada cristã é uma guerra, irmãos. É uma corrida. Estava assistindo, né? Em casa com adolescente lá, de virtude. Várias provas, né? De atletismo. E a gente via ali a explosão dos atletas que treinam, o ano inteiro para correr em 9 segundos, 10 segundos, 12 segundos. O preparo deles e delas para chegar naquele momento ali da prova que pode vir tudo a perder. A gente viu vários ali, campeões, gente preparada, tropeçando. Primeiro aquelas provas com barreira, a gente viu várias delas tropeçando, caindo de cara no chão. Imagina o desespero, se preparou o ano inteiro para participar da corrida, prova com barreira, começou bem, não terminou, chegou no último, porque caiu. Veja, irmãos, a nossa caminhada cristã, é muito interessante essa analogia que Paulo faz da corrida, irmãos, porque na prova, mesmo quando você cai, tropeça lá no chão, se arrebenta todo,
ou alguém depois, dependendo da situação, ou você continua e atravessa lá, até o final. Você não pode, assim, cair no chão, vou embora para casa, vou pegar aqui, estou chateado, vou cair. Não pode fazer isso. Aí você chega no último. Te viu isso nas provas? Minha campinha caiu, teve que atravessar, depois andando lá, mancando, pulando, uma perna só lá, ou alguém ajudando, e atravessar a via de chegada. A nossa caminhada cristã é assim, irmão. Você caiu? Levanta. Levanta, irmão. Continua. Não, eu cheguei, eu não vai rir que eu caí. Irmãos, é o Senhor que está te levantando. Não para de correr e de andar, não. Caiu, levanta. Tem obstáculo, vai ter vários. Sempre existirão obstáculos na caminhada cristã. Avançando. O sofrimento por causa do pecado não precisa de alívio, precisa de arrependimento. O sofrimento por causa do pecado não precisa de alívio, precisa de arrependimento. O cristão não pode ser um provocador de problemas. O texto aqui fala de pessoas que se intrometem em negócios alheios, sabe? Gente que se mete onde não foi chamado. É isso. Aí causa problema. Tem vários cristãos que lidam e passam por situações assim, e é necessário então avaliar a sua vida, ter essa atitude, avaliar a sua vida com Deus. Existem sofrimentos que são provocados por causa da nossa irresponsabilidade, decisões erradas, e depois ficamos nos perguntando por que estamos sofrendo desse mal, por que isso está acontecendo comigo? Avalie se o seu sofrimento não é por causa de problemas, de você se intrometer, como diz o texto, em negócios alheios. Tem gente que se envolve em confusão em que não foi chamado. Se envolve, se mete em confusão, atrás de confusão, porque é intrometido. Intrometida. Muitos cristãos atraem problemas na sua vida porque andam com quem não se deve andar. Aí é um problema. Precisamos avaliar a nossa vida. Uma atitude, a terceira atitude, é avaliar a sua vida com o Senhor. Não há nenhuma vantagem se a causa do sofrimento provém de palavras e ações erradas, impensadas, irresponsáveis. Como anda a nossa vida com Deus? Com quem nós estamos nos envolvendo nesse mundo? Veja, irmãos, a paixão, o amor da nossa alma, ele só se encontra em duas coisas. Ou o nosso coração está sentado em Deus, ou está sentado em nós mesmos. Não tem terceira via. Ou está sentado em Deus, ou em nós mesmos. É sempre uma questão, irmãos, de Deus ser o centro das nossas vidas, ou se você é o centro da sua vida. Sempre assim. O que Deus mais deseja de nós? Essa é a pergunta. Ou, o que eu quero para a minha vida? Quem está orientando, guiando a sua caminhada, a sua jornada cristã? É Deus, que é o centro, ou você? Quarta coisa última que termina. Quarta atitude diante dos sofrimentos. A primeira, espere sofrimentos. Segunda, alegre-se no sofrimento. Terceira, avalie sua vida com Deus. E quarto, dedique-se ao Senhor. Para Pedro, aqui no texto que nós lemos, não era mais tão necessário que o cristão, na opinião de Pedro, era tão mais necessário para o cristão fazer o bem, por quanto o juízo de Deus estava próximo a começar. O juízo começa por onde? Aqui, na casa de Deus. Começa na casa de Deus. Por quê? É na casa de Deus que Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. Ele nos corrige para nos educar. Deus é didático.
Ele quer nos ensinar. Nós, como igreja, precisamos dar exemplo na forma de nos arrependermos. Não podemos chamar o mundo ao arrependimento se nós mesmos, como cristãos, não nos arrependemos. Não podemos exortar os outros se nós mesmos não estivermos andando alinhados com o Senhor. E Pedro está orientando esses cristãos aqui e a nós nessa noite nesse sentido. Em corrigir a rota da nossa caminhada. Para onde nós estamos indo? Para onde estamos caminhando? A cena aqui é que Deus começou a julgar dentro da igreja e depois vai julgar o mundo, os de fora. Ele começa primeiro julgando a casa dele. E depois lá fora. Pedro toma um conceito do Velho Testamento e aplica à igreja. Que quando Deus purificava ou julgava, ele começava pelo santuário. Malaquias 3, verso 1 a 3 diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, ó, aqui, e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim darão ao Senhor ofertas com justiça. O processo de purificação deve e sempre começa pelo povo de Deus. É na casa de Deus. Antes de Deus julgar o mundo, ele vai corrigir e disciplinar a igreja. E Pedro vai parafrasear aqui de alguma forma Provérbios 11:31, que diz assim: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Misericórdia, irmãos. Isso aqui é acréscimo meu, tá? Esse misericórdia. Forte isso aqui, irmão. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Se você acha que isso está ruim para você que é crente, está sendo disciplinado, sendo purificado pelo fogo refinador do Senhor, quanto mais o perverso e o pecador que não se arrepende, irmãos. E se ele morrer nessa condição, ele vai para o inferno. E lá é o fogo que não vai se consumir. Estará eternamente do lado do cão e os seus demônios. Terrível isso, irmãos. Terrível. Pedro exorta todos os cristãos que sofrem a entregarem a sua vida aos cuidados de Deus. Deus nos criou, e aqui eu termino, e é totalmente capaz, fiel de cuidar de mim e de você. Alguém tem dúvida disso, meu irmão? Sem dúvida que Deus é capaz de cuidar da sua vida, de enviar o recurso necessário para você. O apóstolo Pedro, nesse texto aqui, ele nos apresenta e afirma com veemência que Deus não é apenas fiel, mas é também soberano. E por isso, digno de toda confiança e aceitação. Descansa o coração em Deus, irmão. Descansa no Senhor. Está sofrendo, está doendo, descansa em Deus. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está cuidando da sua vida. Deus sabe que você está sofrendo, sabe o quanto você suporta. Nada que venha nesse sentido é para além do que você possa suportar. Deus é bom, irmãos. Amém. Ele é misericordioso. Ele é santo. Ele é majestoso. Ele é belo. Ele é santo. Ele é magnífico. Ele é inefável. Ele é indelével. E poderia ficar aqui, irmãos,
exaltando, expressando palavras de gratidão e amor ao nosso Deus. E nos faltando palavras. Confie nele. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor, que as nossas atitudes diante do sofrimento sejam firmadas de acordo com a Tua palavra. O sofrimento, ele vem, ele é inevitável. Possamos nos alegrar apesar do sofrimento. Possamos fazer um raio-x, um diagnóstico, uma avaliação da nossa vida com o Senhor, para corrigir rotas, nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los diante de Ti e dos homens. E que possamos, Deus, ter nossa esperança renovada em Ti. Ah, Deus, nosso coração possa se alegrar na Tua presença, apesar das adversidades que enfrentamos. Que nosso coração esteja centrado em Cristo e não em nós mesmos. Que os nossos interesses não estejam acima dos interesses do Senhor. Que as nossas vontades não estejam acima de Ti, ó Deus. Tenha misericórdia de nós quando fazemos isso. Muitas vezes sofremos e vivemos apatias, mornidões espirituais porque não o colocamos em primeiro lugar. E por isso sofremos, por isso padecemos, ficamos tristes e não conseguimos andar, caminhar com o Senhor, mesmo diante da adversidade. Ó Deus, fortalece o Teu povo unido nesse lugar, aqueles que nos ouvem nessa noite. Que o Santo Espírito nos console, Deus. Que o Senhor enxugue as nossas lágrimas, nos coloque de pé, nos erga pelas Suas benditas e santas mãos, para que continuemos a nossa corrida. Ainda que venhamos a tropeçar, cair, o Senhor nos levantará sempre, por causa da Tua graça, por causa da Tua bondade, por causa do Teu amor inefável por nós. Ah, Deus, que a Tua graça nos baste. Que o nosso coração, a nossa vida esteja sentados em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nos arrependamos, ó Deus, dos nossos pecados. Vemos a chorar por eles, confessá-los, corrigir a nossa vida. Que o sofrimento não seja o estreamento da caminhada cristã, que não venhamos a murmurar diante de Ti, ó Deus. Que venhamos sim apresentar as nossas dores diante das Tuas mãos em nossas orações, mas sempre crendo que a resposta final vem de Ti, ó Deus. E que o Senhor sabe o que está fazendo. Nada é à toa, nada é por acaso. Não existe o acaso na fé cristã, ó Deus. Existe o Teu plano soberano, o Teu propósito eterno para cada situação que vivenciamos. Consola os nossos corações nessa noite, Deus. Firma os nossos passos em Cristo Jesus. E não nos deixe desanimar diante das lutas. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todos os cristãos e cristãs espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém. E amém, Senhor.